Olá! Cumprimento a todos os participantes do Congresso Movimentos Docentes 2021. Meu nome é Camila e sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul. O trabalho ele foi desenvolvido juntamente com o meu orientador, o professor Dr. Paulo Tadeu Campos Lopes, e teve como título a modalidade Sala de Aula Invertida, no contexto do ensino híbrido, uma investigação com acadêmicos de anatomia humana. O ensino híbrido ele tem se destacado na contemporaneidade, e uma de suas modalidades é a sala de aula invertida, que é composta por duas etapas: a pré-aula, ou etapa individual, e a etapa presencial, ou momento grupal. Além de avaliar o componente prévio, né, ou pré-aula, faz-se necessário investigar a etapa presencial sobre como esse tempo é aproveitado, com quais atividades e objetivos. Diante disso, a nossa pergunta de pesquisa foi: quais as percepções de acadêmicos de anatomia humana sobre a etapa presencial da sala de aula invertida, considerando as vivências proporcionadas na disciplina? E o objetivo geral foi de analisar as percepções de acadêmicos de anatomia humana sobre a etapa presencial da sala de aula invertida, considerando as vivências proporcionadas na disciplina. Trazendo alguns aspectos teóricos que fundamentam a pesquisa, destacamos Bergman-Sams, 2018, que nos trazem que a sala de aula invertida ela é uma modalidade híbrida de rotação, dividida nestes dois momentos: a pré-aula, onde o professor fornece o material organizado para o estudo prévio, e a etapa presencial, na qual são privilegiadas atividades ativas, fomentando o protagonismo e o envolvimento dos discentes. De forma específica, relacionada à etapa presencial da sala de aula invertida e às suas particularidades, o tempo presencial ele é tido com um objetivo diferenciado de maximizar o aprendizado e incorporar atividades enriquecedoras e relevantes. O centro da aula, nesse sentido, ele é direcionado ao discente, que passa a ter um papel mais protagonista e uma participação ativa na construção de suas aprendizagens. Quanto à metodologia adotada em relação à sua natureza, caracteriza-se como um estudo de caso, e quanto à abordagem, é uma abordagem mista, com coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos. Os participantes foram acadêmicos de duas turmas de anatomia humana de uma universidade privada da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a pesquisa trata-se de uma pesquisa de doutorado iniciada no ano de 2018, que tem como foco a sala de aula invertida no ensino e aprendizagem de anatomia humana no ensino superior. Durante a pesquisa foram realizadas aulas invertidas. Os materiais pré-aula foram os hipertextos digitais e as atividades presenciais centraram-se em exercícios, elaboração de mapas mentais e de álbuns digitais. Temos uma captura de tela que exemplifica um desses mapas mentais elaborados pelos participantes. Quanto à coleta de dados, foi realizada por meio de questionários, com perguntas fechadas e abertas, sendo as perguntas fechadas analisadas pelos scores das respostas e as abertas com base na análise de conteúdo em Bardan 2011. Em relação aos resultados, destaco algumas perguntas aplicadas nos questionários e que demonstram a percepção desses acadêmicos sobre a etapa presencial da sala de aula invertida. Pedimos aos participantes qual foi o nível de aplicação considerado por eles dos conteúdos estudados na pré-aula. A figura nos mostra que a maioria considerou que esse nível de aplicação ele foi adequado ou muito adequado. Também perguntamos quanto ao desempenho em aplicar os conteúdos aprendidos na pré-aula, e obtivemos grande parte das respostas direcionadas novamente ao adequado ou muito adequado. O inadequado apareceu em 2 aulas e com uma expressividade pequena. Na questão seguinte, indagamos os participantes a respeito de quais atividades eles preferiam para a etapa presencial da sala de aula invertida, e sobressaiu as aulas práticas nas 2 turmas, seguidas dos trabalhos em grupo. E isso demonstra uma maior abertura a esse tipo de atividade. Já as aulas expositivas e atividades com tecnologias, elas foram
menos expressivas. Solicitamos ainda que os alunos expressassem o seu entendimento sobre a utilização dos conhecimentos adquiridos para o futuro desempenho profissional. E, novamente, a expressiva maioria respondeu como adequado ou muito adequado. Que considerações podemos apontar a respeito dessas percepções dos estudantes sobre a etapa presencial da sala de aula invertida? No contexto da nossa pesquisa, a maioria dos participantes declarou adequado ou muito adequado o nível de aplicação presencial do que estudaram na pré-aula, bem como aqueles conhecimentos adquiridos para o futuro desempenho profissional. E quanto à preferência em relação às atividades da etapa presencial, foram as aulas práticas e os trabalhos em grupo. Diante dessas evidências, nós acreditamos que em disciplinas como a anatomia humana, que possui uma vasta quantidade de temáticas e que é a base de conhecimentos fundamentais em cursos da área da saúde, essa metodologia ela pode aliviar a carga de trabalho sobre o tempo presencial, otimizando esse tempo, além de possibilitar práticas e atividades ativas. As referências mencionadas na apresentação. Obrigada pela atenção e ficamos à disposição em caso de dúvidas ou perguntas.